Olá, eu sou o Sidney, evangelista pela misericórdia de Deus, e hoje eu quero compartilhar com você um sonho que eu tive há alguns dias. E quem está na presença de Deus sabe que o Espírito Santo ele ainda fala através de sonhos, através de visões, através da revelação da palavra do Senhor. E eu tenho crido que nós aqui nessa terra estamos aperfeiçoando e somos vasos na mão de Deus. E no último sábado, eu preguei em uma igreja e chegando em casa, à noite, depois das orações, eu fui dormir e no outro dia eu acordei. E eu lembrei de ter sonhado um sonho tremendo. E hoje eu quero compartilhar com vocês esse sonho. Nesse sonho, eu estava num mundo caótico, onde estava acontecendo muitas tragédias, muitas mortes, e nesse cenário eu via pessoas adoecendo. E os sinais, os sintomas daquela doença era os olhos começarem a ficarem vermelhos como sangue, a pele também ficava manchada e logo após começava a minar sangue da pele. Era tremendo a visão, era muito ruim ver aquilo tudo, porque não tinha como fazer nada. A gente via muitas pessoas na mesma situação. E diante daquela situação, eu vi acidentes, e eu vi um acidente muito marcante, que era um trem descarrilando, e quando ele descarrilava, eu via muitas pessoas despedaçadas. E no meio dessas pessoas despedaçadas, eu via demônios de todos os tamanhos, grandes e pequenos. E nessa visão, esses demônios eram como esqueletos humanos, mas tinham uma pele vermelha, brilhante. E nisso, quando eles viam aquelas pessoas despedaçadas, eles começavam a puxar e brigavam para ver quem pegava um pedaço maior. E era muito ruim ver aquela cena. E as pessoas já não se importavam com aquilo, porque tudo que elas queriam era viver. E diante desse cenário, existia a construção de uma grande cidade. E existia alguém que comandava essa cidade. E a descrição era como se fosse um homem. Eu vi aquele homem com o corpo de homem e na cabeça dele existiam dois chifres grandes, enormes. E ele chamava as pessoas para entrar naquela cidade. Ele convidava as pessoas para entrar naquela cidade e as pessoas tinham o direito de poder escolher entrar ou não entrar. Mas só que quem não entrava, quem não aceitava ir para aquela cidade, morria e ficava à mercê da sua própria sorte. E aquelas pessoas ali brigando para ver quem que ficava vivo por mais tempo e nem se importava com aqueles demônios que todo mundo via agindo, que todo mundo via matando, ceifando as vidas. E nesse cenário, as pessoas se esfaqueavam, as pessoas lutavam umas contra as outras. Era muito caótico ver aquilo tudo. E nessa cena eu via pessoas que eu nunca imaginei que aceitariam ir para aquela cidade. Aquela cidade era a representatividade do anticristo. E naquele momento eu vi uma segurança naquele lugar. Mas eu não quis entrar naquele lugar. E nesse instante eu vi a minha sobrinha. E ela estava com a filha de uma outra sobrinha minha. E eu olhava para o rosto daquela criança, ela tem atualmente 3 anos. E o rosto dela ia derretendo. Era como se a pele saísse do rosto dela. Era tremenda a visão. Acordei todo trêmulo. E quando eu acordei, o Espírito Santo de Deus falou para mim anotar tudo que eu tinha visto naquele sonho. E eu anotei, está guardado aqui na minha casa. Na noite do domingo eu compartilhei com a igreja. E hoje eu estou compartilhando com quem quiser ouvir. Porque tem muitas pessoas que acham que estão servindo a Cristo porque estão dentro da igreja, mas não estão servindo de coração. Está simplesmente fazendo uma cerimônia que é ir na igreja quarta, sexta, domingo e outros dias de culto, mas não estão se entregando de verdade. A igreja tem deixado de orar, a igreja tem deixado de se entregar de verdade a Cristo. Hoje eu te chamo para um conserto. Analise a sua vida. Julgue você mesmo, os seus erros, os seus acertos e o seu proceder. Julgue aquilo que você precisa mudar. Peça a Cristo força para te libertar, para que essas visões que têm ocorrido, não só comigo, não só esse sonho meu, mas
várias pessoas têm tido, várias pessoas têm anunciado a mensagem verdadeira e genuína de Cristo. Analise sua vida. Veja onde você precisa de conserto. Se conserte diante de Deus. Ainda há tempo. O meu alívio foi quando eu amanheci, quando eu acordei e percebi que ainda existe tempo. Sirva a Cristo de verdade, se entregue a Cristo de verdade. Tem pessoas religiosas que acham que estão servindo porque tem a cerimônia, tem todo o proceder cristão, mas não são cristãos. São pessoas fantasiadas. Só que é fácil enganar o homem, é fácil enganar o pastor, é fácil enganar a mulher, é fácil enganar a humanidade. Mas existe alguém que um dia vai julgar tudo que está sendo feito aqui nessa terra por mim e por você. E lá não tem como enganar. Lá não tem como dizer, eu fiz, eu estive, eu orei, eu busquei. Lá ele conhece o profundo e o escondido das nossas vidas. Então, se conserte diante de Deus. Fale com a sua igreja, fale com o seu ministério, fale com a sua família, espalhe a necessidade de um conserto, espalhe a necessidade de oração, de entrega, de busca, de voltar ao primeiro amor. Quando nós conhecemos a Cristo como crianças que desejam aprender, tendo no seu coração esse desejo, e que a igreja não te atrapalhe de servir, de estar próximo de Cristo, porque a igreja é você. Não é quem te julga, é um padrão de cristão. Você tem que ser a imagem e semelhança de Cristo. Você é a igreja de Cristo, é o seu coração onde o Espírito Santo habita. E tudo que ele tiver que mudar e que moldar, ele vai moldar em você. Pregue o verdadeiro evangelho. Não deixe as almas perderem a oportunidade que eu e você temos de conhecer a Jesus. Leve essa palavra gratuita, palavra que transforma, que liberta e que traz salvação aos nossos corações. Eu agradeço por você ter ouvido e espalhe um conserto na presença de Deus.